Olá, prezados alunos, dando continuidade na nossa aula de acionamentos elétricos. Na nossa aula 3, nós falaremos do dimensionamento de uma chave de partida direta. Nas últimas aulas, nós comentamos sobre a função dos dispositivos utilizados no acionamento de motores e também a função dos dispositivos em uma chave de partida direta, porém nós não abordamos as metodologias que são utilizadas para realizar os cálculos, identificar qual é a espessura dos cabos, identificar qual é o modelo das contatoras, identificar qual é a corrente utilizada nos fusíveis, e isso nós veremos na aula de hoje. Então, relembrando, esse desenho que vocês estão vendo agora na tela de vocês é um diagrama de força à esquerda e um diagrama de comando de uma chave de partida direta. Uma outra observação importante é que a recomendação é que as chaves de partida diretas sejam utilizadas para motores para potência até 10 kVA em geral, ou motores a vazio, ou seja, aqueles motores que tu pode dar partida nele sem carga acoplada, ou tu pode adicionar essa carga depois que ele já chegou na sua rotação nominal, ou muito próximo da sua rotação nominal, certo? Isso ocorre em razão de que uma partida direta ela acaba provocando um pico de corrente muito alto na rede. E por esse motivo, ele só é indicado para algumas aplicações. Motores muito robustos ou motores que tendem a partir com carga, existem outras metodologias e outras formas de a gente dar a partida nesse motor, que nós veremos nas próximas aulas. Então nós veremos o dimensionamento de uma partida direta, que basicamente é o cálculo de corrente, de contator, de relé térmico, fusível, e também identificar os dispositivos comerciais que são utilizados em um projeto. Vamos falar sobre os critérios para dimensionamento do fusível, do conjunto de fusíveis, e também realizaremos alguns exercícios. O dimensionamento de uma chave de partida direta é realizado de duas maneiras, Uma primeira maneira é quando tu utiliza o cálculo para encontrar o contator, os cabos e o relé de sobrecarga. E tu utiliza, para esse caso, esta fórmula aqui, ou seja, a corrente de emprego do contator, que é igual a dos cabos, que é igual ao do relé de sobrecarga, é igual à corrente nominal do motor, vezes o fator de serviço do motor. O que é o fator de serviço do motor? É um percentual a mais que aquele motor suporta de sobrecarga, ou seja, se o teu motor ele é de 10 CV, digamos que ele tenha 20% de tolerância, pode colocar até 12 CV de carga, E para encontrar o fusível, nós utilizamos outras fórmulas, que seriam 3 critérios, O primeiro critério diz que a corrente do fusível que tu vai utilizar, ele tem que ser maior ou igual à corrente de consumo do motor, que é a corrente nominal, vezes 1,2. Esse 1,2 é 20%, ou seja, a corrente do fusível tem que ser superior a 20% a corrente nominal do motor. Também a gente tem que utilizar como critério as tabelas do fabricante. E essas tabelas do fabricante levam em consideração a relação IP e N do motor, ou seja, quanto que consome a mais de corrente aquele motor para dar partida. Por exemplo, o motor que consome 10 amperes nominalmente, na partida ele pode chegar a consumir 7 vezes mais, 8 vezes mais, 80 amperes. Então a gente tem que usar essa relação na fórmula e também a corrente nominal. Ou seja, um outro critério que é utilizado para dimensionamento de fusível é o critério que a corrente do fusível tem que ser maior ou igual à corrente nominal do motor vezes o IP e N. Ou seja, o fusível ele tem que suportar a partida do motor. E essa partida do motor considera-se como o tempo em que o motor leva para sair da rotação zero, ou seja, o eixo está parado, até chegar numa rotação nominal.
Então o fusível, evidentemente que ele tem que também suportar a partida do motor. Por isso que nós fizemos esse cálculo. Ok? E essas tabelas do fabricante de fusível, na verdade, são tabelas que reúnem informações como os gráficos. Então, esse gráfico que vocês estão verificando aqui é um gráfico fornecido pelo fabricante WEG para fusíveis do tipo D, que é o tipo DZ, né? Então o que nós temos aqui no eixo X e no eixo Y desse gráfico? No eixo X, nós temos a corrente que o motor consome na partida dele. Então verifica aqui, ó, 1, 10, 100, 1000 até 10.000 amperes. Só que verifiquem que essa graduação aqui é uma graduação logarítmica. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10 aqui é o 20, 30, 40, 50 até chegar no 100. Então aqui é aquela corrente de partida do motor, que é a corrente nominal vezes o IPIN. Então a gente vai colocar, vai marcar aqui embaixo. E aqui no eixo Y nós temos o tempo de partida desse motor, também chamado de tempo de fusão virtual, ou seja, quanto tempo aquele fusível suporta aquela alta corrente antes de ele romper. E esse tempo de partida de motor geralmente é 5 segundos, 5, 4 segundos. Para motores, para partida direta de motores até 10 CVs, é muito comum utilizar o tempo de 5 segundos. Então, onde é que está o tempo de 5 segundos? Ó, aqui é 1 segundo, aqui é 2, 3, 4, 5. Mais ou menos aqui nessa linha, esta linhazinha aqui é o 5 segundos. Aí a gente faz aqui depois com essas informações no gráfico, nós fizemos aqui uma intersecção e a gente vai encontrar um ponto qualquer aqui. E nós iremos pegar a curva após esse ponto, por exemplo, essa curva aqui, ó, que seria o fusível de 10 amperes. Se esse ponto desse aqui, nós pegaríamos essa curva aqui, que é o fusível de 35 amperes. E assim por diante. A gente vai ver isso na resolução de exercício. Então, vejamos o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: calcular a corrente de emprego de um contator, relé térmico e dimensionar um fusível para um projeto que utilize uma chave de partida direta de um motor trifásico com as seguintes características. Então o problema já está nos dando as características elétricas desse motor, características necessárias para a gente fazer a nossa análise. Então é um motor de 5 CV de potência, um motor que será ligado numa tensão de 220 volts. Esse motor ele consome uma corrente de 13 amperes. A relação da corrente de partida pela corrente nominal do motor é 7, ou seja, esse motor consome 7 vezes mais corrente para ele partir do que quando ele está já em regime permanente, quando ele já passou aquele tempo de partida, ele fica girando na rotação nominal dele e já consome uma corrente mais baixa, né? Mas na partida ele consome 7 vezes a corrente normal dele. O tempo de partida desse motor considerar 5 segundos e o fator de serviço, às vezes chamado de fator de segurança desse motor, é de 1,15. Ou seja, ele suporta até 15% de sobrecarga. Então, para resolver este probleminha, a gente vai aplicar essas fórmulas aqui. Aplicar essa fórmula à esquerda aqui para encontrar a corrente do contator, dos cabos e do relé de sobrecarga. E para o fusível a gente vai usar essas relações aqui à direita. Ok? Então, para o contator, primeiramente a gente vai usar essa relação aqui, que diz que a corrente do contator é igual à corrente nominal vezes o fator de serviço. A corrente nominal do motor ela foi fornecida, que é 13 amperes, vezes o fator de serviço, que é 0,15. A gente chegou numa corrente nominal desse motor de 14,95 amperes. Ou seja, esse motor ele consome para ele o consumo máximo de corrente dele, mesmo com uma sobrecarga, que é de 15%, ele vai consumir no máximo 14,95 amperes. A corrente de relé, para o relé térmico, a gente considera a mesma corrente do contator. Por quê? Porque está em série, né, os dois dispositivos. Se a gente verificar aqui, ó, quando esse meu contator fechar, os contatos dele aqui, a mesma corrente que sai aqui da fase e vai passar pelo meu contator, ela vai passar também pelo meu relé térmico. Então é a mesma corrente. Então a gente considera a mesma metodologia para encontrar a corrente que vai passar pelo
meu relé térmico e pelo meu contator. Só o fusível que tem uma diferença, certo? Então, voltando aqui na minha análise, essa também vai ser a corrente considerada para ajuste do relé térmico. Já o fusível, nós temos 3 critérios. O primeiro critério é que minha corrente de fusível ela tem que ser 20% maior do que a corrente nominal. Então eu pego a minha corrente nominal e multiplico por 1,2. A corrente nominal é 13 vezes 1,2 é igual a 15,6 amperes. Ou seja, a corrente que eu vou adotar para o meu fusível tem que ser maior ou igual a 15,6 amperes. Esse aqui é o primeiro critério. Eu vou ter que avaliar isso depois, mas eu tem que ser pelo menos maior do que 15,6 amperes. A corrente do meu fusível. Ó, verifiquem que ela já é maior do que o 14,95 amperes. O meu fusível, né? Segundo critério, o meu fusível tem que suportar a partida do motor, ou seja, a corrente do fusível tem que ser maior ou igual à corrente nominal vezes a relação IP e N do meu motor. A corrente nominal é igual a 13 amperes vezes 7 dá igual a 91 amperes. Ou seja, agora eu tenho que pegar esta informação aqui, que é 91 amperes, que é a corrente de partida do meu motor, e pegar também essa informação aqui, dos 5 segundos, e colocar no meu gráfico. Então, o terceiro critério que nós temos que utilizar também o gráfico. E colocando no meu gráfico, pessoal, eu peguei essa imagem aqui, coloquei no Paint, para ficar mais organizado, eu já anotei aqui, ó. Aqui embaixo, então, nesse ponto que fiz um risquinho aqui, é o meu 91 amperes, certo? Aqui está perto do 100, né? Aqui é o 10, 20, 30, 40, 50, 100, aqui é o 91 amperes. E aqui, ó, onde está marcado aqui, seria os 5 segundos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Então, 5 segundos, 91 amperes, eu fiz um quadrado no Paint, né, para ajudar assim na visualização. E eu cheguei nessa intersecção aqui, ó. O que eu faço agora? Pego a próxima curva. A próxima curva é essa aqui. Olha só o que tem aqui em cima da curva, 35 amperes. Ou seja, utilizando esses critérios, e na minha curva eu tenho um fusível de 35 amperes. Veja só, quando eu volto aqui e eu digo que eu vou usar um fusível de 35 amperes, 35 amperes, com o gráfico, eu já verifiquei que essa condição aqui, ó, ela foi satisfeita. Ou seja, o meu fusível adotado, ele é maior do que 15,6 amperes. Ou seja, eu posso utilizar ele. Certo? Depois a gente vai ver, quando formos utilizar os catálogos do fabricante, que a gente também tem que dar uma olhadinha no que o fabricante indica de fusível, dependendo da corrente da contatora, ok? Mas é muito importante a gente verificar, nesse primeiro momento, que o nosso fusível, ele atende todos esses 3 critérios aqui. Então, eu posso utilizar um fusível de 35 amperes para esse projeto. Então, essa resposta que eu quero para esse problema, essa resposta e esta resposta aqui embaixo, ok? Bom, agora a gente vai resolver também um mesmo tipo de problema e retirando os dados direto da placa do motor. Então, os motores de indução trifásicos, eles possuem uma placa de identificação e nessa placa tem as principais características elétricas desse motor. Então, algumas delas a gente vai utilizar aqui para o nosso dimensionamento, outras elas não serão utilizadas, ok? Mas vou falar um pouquinho sobre algumas delas com vocês aqui. Então, essa placa de motor VEG, novamente, né? Então, motor VEG de alto rendimento, é um motor trifásico. Aqui são informações com relação ao modelo da carcaça dele, etc, né? Aqui fala até que é um motor de indução, gaiola de esquilo, 60 Hz, tá? Categoria N. Aqui uma informação importante, esse motor tem uma potência em watt de 1,1 kW e de 1,5 CV. É um motor que tem uma rotação nominal de 1.715 RPM, rotações por minuto. Tem um fator de serviço de 1,15. Aqui nós temos uma categoria de isolação dele, o IPIN que é igual a 7. A categoria de proteção, e aqui nós temos a tensão de trabalho dele. Esse motor pode trabalhar tanto em 220 volts como em 380 volts.
Só que para 220 volts ele vai consumir 4,42 amperes, para 380 volts ele vai consumir 2,56 amperes. Temperatura máxima do ambiente que ele trabalha é 40 graus, a altitude máxima é 1000 metros. Ele tem um rendimento de 81,6%, ou seja, essa máquina, essa relação de rendimento é o quanto que tu gasta de energia elétrica para ela funcionar e o quanto que ela te entrega de potência mecânica no eixo. Então, é uma máquina com uma eficiência de 81,6%. É uma eficiência considerada alta, tá? E ele tem um fator de potência de 0,8. Então, esse fator de potência ele vai ser importante para cálculos de correção de fator de potência. E aqui, pessoal, nós temos a configuração das bobinas desse motor. Então, esse motor ele possui internamente 3 bobinas. Se ele possui 3 bobinas, quando tu tira essa tampinha aqui, tu enxerga 6 fios. Esses 6 fios, tu pode fazer uma configuração neles, né? Ou seja, jampear esses cabos de forma que tu consiga ligar eles ou em 220 volts ou em 380. Então, se tu ligar ele em delta, ou seja, essa configuração de estrela, de delta e estrela, ou de triângulo e Y, a gente vai falar bastante lá na partida estrela-triângulo. Mas nesse momento é só importante vocês entenderem que dependendo da tensão que tu for trabalhar nesse motor, tu tens que arranjar esses cabos aqui de maneira diferente. Vai ter que fazer uma ligação nesses cabos de maneira diferente. Dessa forma aqui, jampeando o W2 e o 2 e o V2, se tu ligar em 380 volts, e em 220 tu vai jampear esses cabos aqui, né? O W2 com o 1, o 2 com o V1 e o V2 tu vai jampear com o W1 e tu vai ligar a rede elétrica nesses pontos aqui, certo? Aí a gente vai ver com detalhes isso lá nos métodos de partida estrela-triângulo, que é mais adiante. Ok? Nesse momento agora é importante saber que a gente vai tirar os dados da placa do motor. Então, para esse exemplo 2, dimensionar uma chave de partida direta para ligar o motor de 1,5 CV em 380 volts. Veja a placa ao lado. Então, nessa placa ao lado, como já foi pedido no projeto, que vai ser ligado em 380 volts, aqui, para 380 volts, esse motor vai consumir 2,56 amperes. Se tivesse pedido para ligar 220 volts, seria 4,42 amperes, certo? Uma outra informação importante é que o IPIN dele é 7. Eu vou usar isso também nas contas. E vai ser ligado aqui em estrela ou em Y, né? Na verdade, a gente não vai fazer essa ligação agora, mas é para apresentar para vocês essa informação aqui também, certo? Mas esses 3 dados aqui são os mais importantes. Então, o que a gente quer? Encontrar o valor da corrente do contator dos cabos do relé térmico e utilizando o tempo de partida igual a 5, dimensionar o fusível, né? Tem que usar o TP igual a 5, e encontrar nas tabelas da VEG o modelo do contator e do relé térmico, ok? Então, primeiramente, a gente vai resolver aqueles cálculos do contator, relé e fusível. Então, para esse motor, a minha corrente nominal vai ser 2,56 amperes vezes 1,15, que é meu fator de serviço. Eu cheguei numa corrente de contator de 2,94 amperes. Para o relé térmico, eu também vou utilizar essa mesma corrente, porque é a corrente considerada a corrente máxima de trabalho desse motor, certo? Então, tanto para o contator quanto para o relé térmico, 2,94 amperes. Já para o fusível, eu vou utilizar aqueles 3 critérios. O primeiro critério, então, é o critério dizendo que o meu fusível ele tem que suportar a partida do motor. Então, o que eu faço? Eu pego a minha corrente nominal, certo? Que é o 2,56, e multiplico pelo IPIN, que é 7. Então, 2,56 vezes o 7, que é o IPIN, eu cheguei a 17,92 amperes. Então, depois, com essa informação e aquela informação que diz que o tempo de partida é igual a 5 segundos, eu vou lá naquele meu gráfico, igual a 5 segundos. Depois, com essas duas informações, vou lá no meu gráfico. E o fusível que eu encontrar lá naquele meu gráfico, ele tem que ser maior do que 3,7 amperes. O que é esse 3,07 amperes? É os 20% a mais de tolerância que foi colocado em cima da minha corrente nominal.
que é 2,56, né? Então, 2,56 vezes 1,2 é igual a 3,07 amperes. Ou seja, o fusível que eu vou colocar no meu projeto, ele tem que ser maior ou igual a 3,7 amperes. Então, eu vou lá no meu gráfico, pego essas informações, né? Essas duas aqui, retiro um valor de fusível e comparo ver se ele ainda é maior que 3,7 amperes. Ok? Então, aqui no meu gráfico, o que eu tenho que marcar aqui? Eu tenho que marcar o meu tempo igual a 5. Onde é que está meu tempo aqui? Meu tempo 0,1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó. Aqui é 5 segundos. E qual outro valor que eu tenho que colocar é o 17,92 amperes, que é a corrente de partida do motor. Então, onde é que está o 17,92 amperes? Bom, se o meu 10 amperes está aqui, e aqui é o 100, então ele está pulando de 10 em 10. Então, aqui é o 10, aqui é o 20, certo? Mas eu quero 17,92, que é praticamente 18. Então, aqui é o 20. Se aqui é o 20, aqui mais ou menos é o 15. Mais ou menos aqui puladinho aqui, né? 15. Então, se aqui é o 10 e aqui é o 20, aqui é o 15, mais ou menos aqui assim é o 17, que assim, é o 17,5. Mas não é 17,5, é 18, então um pouquinho mais para cá. Então isso aqui, pessoal, tem que ser... Essa análise ela é meio na proporção do tamanho da faixa aqui, né? Então, se aqui é 10, aqui é o 20, mais ou menos aqui é o 15, entre 15 e 20 aqui é metade, 17,5, e aqui assim seriam 18. O que eu faço agora? Eu jogo para cima, né? Meu 18, na verdade é 17,92, tá? 17,92. Mas como está muito perto do 18, para esse caso aqui eu posso... Opa, ficou torto aqui. Eu posso chamar de 18. Aí eu venho para cima aqui. Seguindo aqui em cima, pessoal, tem que fazer intersecção com aquela outra reta ali, ó. Ok? Então, eu vou ter alguma coisa... Ó, aqui é o 5, vou tentar puxar aqui, ó. Ó, vou fazer um risco de referência aqui, ó. Ó, esse risco é para ser reto aqui, tá? E aqui eu vou puxar um risco aqui de referência, ó. Ele vai bater, pessoal, mais ou menos aqui, ó. Ó, esse X aqui, ó. Se vocês pegar uma régua e puxar aqui certinho, vocês vão bater nesse ponto aqui, essa intersecção. Então, o que eu faço? Eu olho para a direita e pego, ó, esse ponto aqui, ó. Eu pego a próxima curva. Qual é a próxima curva? Essa aqui, ó, a da direita. Então, essa curva aqui, ó, dá lá em cima, onde? No 10. Ou seja, fazendo a intersecção desses dois pontos, eu encontrei a próxima curva, que é o de 10 amperes. Veja só, meu fusível de 10 amperes, ele já satisfez essa condição aqui, ó, que ele é maior do que 3,07 amperes, que é o 20% de tolerância. Ok? Então, até agora tudo certo. O que falta eu fazer, pessoal? Falta eu encontrar o modelo, agora é o modelo do meu contator e o modelo do meu relé. O modelo do meu contator e do meu relé, eu utilizo as tabelas do fabricante, certo? Então, essa tabela do fabricante aqui é a tabela do fabricante WEG. Existem várias tabelas desse fabricante, certo? Essas tabelas, algumas delas estão disponíveis no Moodle, só que essa aqui específica é o catálogo de contadores e relés da WEG. E essa aqui é a página 85. Bom, eu estou procurando um contador para uma corrente nominal de 2,94 amperes, 94 amperes, certo? E esse contador aqui dessa linha CWM, aqui, por exemplo, CWM9 e tal. O primeiro deles aqui, ó, ele já suporta 9, ou seja, ele já suporta uma corrente maior do que eu preciso. Então eu estou comprando um dispositivo que ele vai me atender. Uma outra coisa importante que a gente tem que considerar quando vai procurar nas tabelas da WEG é também o regime de trabalho dele. Então, em geral, nós utilizamos o regime AC3, que é um regime de trabalho constante. Nesse regime de trabalho, o motor fica funcionando em tempo integral, certo? É um regime mais crítico, onde tu precisaria de um contator que ele
tu exige mais tempo de funcionamento do contador. Então, quando tu exige mais tempo de funcionamento desse contador e tu exige, digamos, uma melhor performance desse contador, a gente pode utilizar o CWM9 para 9 amperes. Mas caso eu utilizasse esse contador por um regime de trabalho mais tranquilo, digamos assim, ele poderia suportar até 25 amperes, certo? Mas, em geral, a gente sempre utiliza os contadores por AC3. E para o AC3, esse contador ele consegue suportar até 9 amperes, olha o nome dele, é o CWM9, certo? E o CWM12, por exemplo, que está aqui embaixo, já suportaria até 12 amperes. Então, qual contador que a gente vai escolher? Como eu estou precisando de um contador para 2,94 amperes, o primeiro já me atende. Então, vai ser o CWM9, ok? E qual deles aqui no final? Tem 4 modelos de CWM9. Qual deles que eu vou escolher? Certo? Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles é que tem contador que vem com um contato normalmente aberto embutido, o outro vem com um contato normalmente fechado embutido, o outro modelinho vem com um contato normalmente aberto, um NF, um NA, um NF, e o outro vem com 2 de cada. Como nós estamos interessados numa chave de partida direta, e eu preciso só de um contato normalmente aberto, para que esse contato normalmente aberto, pessoal? Para o contato de selo. Lembre-se do contato de selo, que é esse contato aqui, ó. Eu preciso só desse contato auxiliar aqui, ó. Só um contato já me atende. Então, pode ser este primeiro aqui, certo? O CWM9-10-30. Então, este cara aqui, este modelo comercial já atende a minha aplicação. Perfeito? É esse que eu vou escolher. Aqui tem outras informações de tensão de trabalho e tal, mas isso não é relevante nesse momento, ok? Então esse é o modelo que ele suporta até essa corrente que é o que eu estou precisando, ok? Para encontrar os cabos, lá na página 104 desse catálogo, se a gente colocar o CWM9, que é o contador que a gente escolheu, certo? A gente vai verificar aqui embaixo, ó, olha só, vindo até aqui, ó, aqui, ó, que a espessura do cabo em milímetros quadrados é igual a 4. Ou seja, o CWM9, para eu utilizar ele, eu tenho que utilizar o cabos de 4 milímetros de espessura. Então já acabamos de encontrar também quais são a espessura do cabo que nós utilizaremos no nosso projeto. Agora a gente vai encontrar nas tabelas qual o relé de sobrecarga que eu vou utilizar. Então o relé de sobrecarga é aquele dispositivo que ele vai ser acionado quando o motor consumir uma corrente maior do que tu estipulou. Então, qual é a corrente que nós estipulamos? É o 2,94 amperes, certo? Essa é a corrente do relé térmico. Então, eu vou ter que encontrar naquela tabela um relé que permite um ajuste de corrente de 2,94 amperes, certo? Então, aqui nessa minha tabela aqui, ó, eu vou escolher meu relé de acordo com as opções que eu tenho de faixa de ajuste. E eu preciso de 2,94. Então esse cara aqui, por exemplo, que é o primeiro, ele ajusta de 0,28 a 0,4. Não me atende. Se eu for olhando aqui embaixo, ó, olha esse cara aqui, ó. Ele permite ajuste de 2,8 a 4. 2,94 está nessa faixa aqui, né? Tá. Então eu consigo aqui chegar no 2,94. Então esse cara aqui, ele me atende, ok? E qual o modelo desse relé aqui que me atende? Que ele ajusta de 2,8 a 4. Esse ajuste tu faz colocando uma chavezinha lá no próprio dispositivo e girando essa chave, né? Olha só que olhando para o lado aqui, ó, é o RW27-1D3-U004. Então esse é o relé comercial que eu vou comprar, ok? Porque ele permite um ajuste, esse ajuste aqui. Poderia utilizar esse? Não. Não, porque o ajuste mínimo dele é 4 amperes. 4 amperes meu motor já está consumindo demais, e aí meu relé não vai atuar, certo? Poderia ter sido esse? Não, porque não chegou até 2,94. Significa que se esse motor, se eu exigir aqueles 15% a mais de consumo do meu motor, ele vai disparar, ele não vai deixar meu motor funcionar. Que com aqueles 15% a mais ele puxa 2,94 amperes, calculados, né? Então tem que ser este relé aqui embaixo.
Outra coisa importante que é vocês observar também é que o fabricante já sugere que, para esse relé, nós tenhamos um fusível máximo de 10 amperes. Qual o fusível que a gente está falando? É o fusível que a gente acabou de encontrar. E deu certinho, ó. Veja só, nós encontramos um fusível de 10 amperes. Fusível máximo 10 amperes. Ok? Esse fusível que a gente está falando aqui, né? Então, esse fusível aqui, pessoal, que nós encontramos é um fusível para 10 amperes. Ok? Então, ele atendeu uma especificação também de fusível máximo do relé térmico. Ok? Então, deu tudo certinho. Uma última situação que a gente tem que ter em mente seria os tipos de coordenação do motor. O que seria isso? Quando a gente vai montar um projeto, dimensionar um projeto, e esse projeto ele entra em operação, existe algumas restrições quando esse motor ele pode vir a danificar. Quanto tempo que esse motor ele tem que entrar em operação novamente? Ou seja, quanto tempo o meu sistema inteiro, meu contator, relé, eu tenho na minha empresa para fazer isso voltar a funcionar. Então isso a gente chama de critério de coordenação. Tá? Só falando, explicando mais isso, depois eu volto àquela tabela. Existe uma norma internacional, que ela especifica o grau de deterioração aceitável para os componentes após um curto-circuito. Então, a coordenação do tipo 1 seria aquela coordenação que diz o seguinte, ó, a coordenação do tipo 1, nenhum risco para o operador, todos os demais componentes, quando dá um curto-circuito, exceto o contator e o relé, não devem ser danificados. A isolação deve ser conservada após o incidente. Antes de uma nova partida, poderá ser necessário consertar o equipamento. Ok? Já a coordenação do tipo 2, ela é mais rígida, ou seja, não são admitidos danos e desregulagens. A isolação deve ser conservada após o incidente, ou o dispositivo de partida do motor deve estar apto a funcionar após o curto-circuito. O risco de soldagem dos polos do contator é admitido se esses puderem ser facilmente separados, ou seja, se colar os contatos elétricos do contator quando fechar, o sistema, a desmontagem desse contator deve permitir que eles sejam facilmente separados. E antes de retomada do serviço, uma inspeção rápida será suficiente. Uma manutenção será reduzida e o retorno rápido ao serviço. Resumindo tudo, pessoal, para situações críticas, que rapidamente eu tenho que fazer voltar a funcionar o meu sistema, os meus motores, os meus contatores, a coordenação tipo 2 é mais utilizada. E, de forma geral, realmente é mais utilizada nas tabelas, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário também a gente consultar a tabela se a escolha do fusível que tu fez, ela atende o fusível máximo que a contatora exige para a coordenação do tipo 2. Certo? Então a gente escolheu qual contatora? A CWM9. A CWM9, que ela vai trabalhar no regime AC3, ou seja, no regime permanente, constante de funcionamento. E aqui embaixo, a contatora nos diz o seguinte, olha, para a coordenação do tipo 2, que é aquela coordenação que tu tens que fazer com que teu sistema volte a funcionar rapidamente, o fusível máximo admitido é 25 amperes, certo? Se fosse a coordenação do tipo 1, o fusível máximo que essa contatora admitiria seria 50 amperes, porém, a gente vai adotar sempre a coordenação do tipo 2. E adotando a coordenação do tipo 2, ela diz que o fusível máximo admitido é o 25. Só que está tranquilo, por quê? O fusível que nós encontramos é 10 amperes. Então, a gente também atende esse critério de utilização da contatora, que diz que no máximo teria que ser um fusível de 25 amperes. É o que está escrito aqui, ó. Ou seja, após encontrar o valor do fusível, verificar nas tabelas do fabricante se está de acordo com o valor do fusível máximo sugerido para a contatora escolhida. Como o fusível encontrado possui corrente inferior a 25 amperes, que é o máximo admitido pela contatora escolhida, atendendo a coordenação tipo 2, podemos manter a escolha da contatora. Caso contrário, deveríamos escolher uma contatora de corrente maior, por exemplo, a CWM12. Então, digamos que tu tivesse encontrado um fusível maior do que 25 amperes,
Quando chegasse no momento de escolher tua contatora, tu teria que optar pela CWM12, ok? Por mais que tu tivesse, digamos, já atendido a especificação de corrente lá do relé térmico, etc., chegando aqui, pelo teu fusível ter sido maior do que 25 amperes, tu teria que migrar da CWM9 para a CWM11, ok? Então, novamente, esse catálogo de contatores e relés da WEG vocês encontram lá no Moodle. E vocês devem refazer esses exercícios, esses exemplos novamente, antes de fazer os exercícios. Ok, pessoal? Então, essa aula 3, o objetivo dela é nós aprendermos a fazer o dimensionamento de uma chave de partida direta. Entende-se por dimensionamento é encontrar os valores de corrente dos contatores, dos fusíveis, do relé térmico, da espessura do cabo, identificar na tabela do fabricante qual modelo do dispositivo que tu vai utilizar, ok? Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem refazer esses problemas, esses exercícios. E vocês devem também ir lá no Moodle e consultar diretamente essa tabela aqui, ó, e abrir ela lá na página 103. Aí vocês vão ver esse quadro aqui, certo? Abrir ela lá na página 139. Aí vocês vão ver essa tabelinha aqui. E refazendo novamente esses exemplos. Feito isso, vocês vão fazer 2 exercícios. Esses exercícios, eles são semelhantes aos exemplos. Então não adianta vir fazer o exercício sem ter feito primeiro, refeito os exemplos. Tá ok, pessoal? Então no exercício 1, vocês têm diretamente um cálculo de corrente de contator e de relé térmico e também o fusível. E já no exercício 2, aquela situação que nós utilizamos diretamente aqui a placa do motor para retirar os dados. Então veja só, por exemplo, esse exercício aqui, ó, a gente vai ligar o motor de 220 volts. Se eu vou ligar o motor de 220 volts, olha só aqui onde é que está. Ele permite ligar 220 ou 380. Se eu vou ligar ele 220 volts, qual a corrente que eu vou utilizar? Essa aqui, né? É que está antes da barra aqui, né? 12,9 amperes. Então essa aqui vai ser a minha corrente nominal do motor. Onde é que está outra informação também? Cadê o IPIN? O IPIN está aqui, ó. Bem pequenininho. IPIN igual a 5,5, que é a relação da corrente de partida pela corrente nominal. Ok? Então, refaçam os exemplos, façam os exercícios. Nossa próxima aula a gente vai fazer a correção desses exercícios. Ok? Então, até a próxima aula. Um forte abraço a todos.